Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Relações de além-túmulo. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade e que exercem uma ascendência moral irresistível. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Questão 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra lhe dão uma supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque lá os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se rebaixa será elevado e quem se elevar será rebaixado? Questão 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Questão 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, o reconhece ainda por seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens são misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos. Acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Questão 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não possam lhes levar as perturbações das más paixões. Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons tratam de combater as más inclinações dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal, por inveja de não terem merecido estar entre os bons? Seu desejo é impedirem tanto quanto estar neles. Os espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo querem fazer os outros experimentarem aquilo que eles mesmos experimentaram. Não vedes o mesmo entre vós? Questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento
como para vós o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo ao outro. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns aos outros? Não, para eles tudo está a descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem se tornar invisíveis para outros espíritos, se julgam útil o fazer. Questão 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito que faz deles seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece seu pai, o amigo seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Questão 286. A alma, deixando seu despojo mortal, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Questão 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como irmão bem-amado, esperado há longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Questão 288. Que sentimentos experimentam os espíritos impuros à visão de um outro mau espírito que lhes chega? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra, um velhaco entre seus iguais. Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos veem algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim, veem ao encontro da alma que estimam. A felicitam como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se livrar dos laços corporais. É um favor para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou não é rodeado senão de espíritos que se assemelham. É uma punição. Questão 290. Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da sua morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado, ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privacidade de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Questão 291. A simpatia geral de semelhança, os espíritos têm entre si afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos a vicissitudes das paixões. Questão 292. Existe ódio entre os espíritos?
Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Questão 293. Dois seres que forem inimigos sobre a terra conservarão ressentimento um contra o outro no mundo dos espíritos? Não, eles compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Só os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão, não mais existindo, pode-se rever com prazer. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens puderam cometer, um com relação ao outro, é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, pode conservar ressentimento e, algumas vezes, vos perseguir até em uma outra existência. Vos o pode permitir como castigo. Questão 296. As afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob o qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é a fonte de uma suprema felicidade. Questão 297. As afeições que dois seres dedicaram sobre a terra continuará sempre no mundo espiritual? Sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas tiveram mais parte do que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis do que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Questão 298. As almas que deverão se unir estão destinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Questão 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de si? Certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele seria incompleto. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar se unindo a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Questão 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje, o poderão ser mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, os espíritos que estão hoje uma tal esfera inferior em se aperfeiçoando alcançará a esfera onde reside o outro.
Seu reencontro terá lugar mais prontamente e o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de se ver? Certamente, se um é preguiçoso